A verdade está escondida? Sim, a verdade está oculta. Devemos julgar sempre para o bem? Sim, isso é uma verdade revelada. Bom dia, boa noite. Shavuot Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom Mashiach, não, redenção completa, verdadeira definição para o mundo inteiro, aqui e agora já. A gente está no projeto Likutei Sichot. Esse é o volume 29 de livros de discursos racísticos do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Parashá Shoftim, sobre juízes. Essa é a rádio número 3. Então, a gente vê nas alachot, nas leis, sobre o Sanhedrin, sobre o tribunal rabínico máximo, sobre como eles deveriam julgar as pessoas. E o Rambam traz, no seu livro Mishnei Torah, que se o tribunal, desde o começo, todos que estavam no tribunal, todos os juízes, julgando pena de morte, um assunto de pena de morte, e desde o começo falaram todos eles que a pessoa era culpada, o réu era culpado, então o réu está absolvido, ele está isento. Até que alguns dos juízes falem alguma coisa em mérito para absolvê-lo, e aí, mesmo assim, a maioria vai falar que ele é hayav, que ele tem culpa, então só depois ele recebe a pena de morte. Isso está baseado na Gemara, em Sanhedrin, na página 17, Aleph, fala Rav Kahana, se todo Sanhedrin, todo o tribunal rabínico, o grande, viu que a pessoa era culpada, então ela está isenta. Qual é o sentido disso? No tratado, no Talmud, fala que como não vai ter a suspensão por uma noite para poder procurar alguma coisa de mérito para o réu, então depois eles não vão conseguir mais achar nada de bom. Isso que o Rambam diz, que começaram os julgamentos já de pena de morte, e todos falaram que ele era culpado, é diferente da linguagem da Guimará, onde todos os juízes entenderam, viram que era por bem condená-lo. Claramente deve querer explicar o que na Guimará consta, que entenderam, que viram, é que eles começaram o julgamento, já vendo isso. Quer dizer que desde o começo da discussão não tinha nenhum juiz inclinado a absolvê-lo. Entende-se também porque o Rambam não traz a explicação do motivo que tem na Guemará, pois não é o seu estilo, no Mishnei Torah, no livro de Alahá, explicar o motivo. Precisa entender porque depois o Rambam complementa e fala que ele está isento e que depois tem que ver se alguém vai encontrar mérito e aí então ele vai poder ser morto, ter a pena de morte. Já que essa lei abre o capítulo sobre a maioria dos juízes para condenar alguém, deveria começar assim, falando primeiro sobre a condenação e só depois mencionar a exceção se todos juntos julgam que ele é culpado e aí sim ele é absolvido por causa disso. Além disso, se o Rambam Maimonides começou com a linguagem de Kulan Hayav, que todos dizem que ele é culpado, então ele fica inocente, depois fala que se uma parte encontra um mérito, e aí a maior parte, mesmo assim, Mechayev, sem palavra Hiyuv, Hayav, Mechayevin, que diz que ele é culpado, deve terminar então Itchayevu, ele vai ser culpado.
né, vai ser considerado culpado. Mas ele fala, não, depois ele vai ser morto. Por que ele muda de Hayav para Ken e Harog? Precisa primeiro explicar as palavras da Guemará, que a suspensão do julgamento, essa noite, durante a noite que se para o julgamento, é necessária para criar uma possibilidade de absolver esse réu. E se todos os juízes entenderam que deveriam condená-lo já desde o começo, não terão como ver qualquer possibilidade de absolvê-lo, porque já vai ter condenado. Então, vai estar decidido. Tem dois modos de ver isso. Primeiro, o principal é a suspensão do julgamento durante a noite, que não teve. E segundo, que o motivo de absolvê-lo, nesse caso, é porque não verão qualquer possibilidade de absolvê-lo. O assunto de não ter suspensão durante a noite é só a causa desse motivo, que não vão ver mais nenhuma possibilidade de absolvê-lo. Então não vão poder cumprir o que está na Parashat Bamidbar, Ve'shaftu ha'edah ve'itzilu ha'edah, né, que a congregação, os juízes vão julgar a congregação e vão salvar a congregação. O objetivo do julgamento não é punir, castigar, mas é encontrar um modo de salvar, de perdoar, expiar algum erro que alguém possa ter feito. E qual é a solução para isso? A solução estão vários modos. Segundo o primeiro caso, o problema é na sentença do Sanhedrin, né, que tem um problema nessa sentença que estaria querendo culpá-lo. O segundo caso, o problema é a pessoa que dá a sentença, o Sanhedrin, que ele estava com um problema, que eles não poderiam, eles viram errado já desde o começo. Do mesmo modo que um Sanhedrin que viu alguém matando uma pessoa, segundo o Rabi Akiva, esse Sanhedrin, esse tribunal não pode julgar, porque já viu, já tem a certeza. Então, eles não terão como encontrar méritos que absolva essa pessoa. A Guemará assinala claramente apenas a questão da suspensão do julgamento de noite, né, que não teve essa suspensão, então não tem mais como mudar a sentença e passar a ver o mérito. Por outro lado, a Guemará acrescenta Lemar vad lei zruta, de procurar algum mérito no réu, no culpado, e depois fala que não vetu lohazi, que depois não vão mais ter como, porque já vai estar culpado, não tem mais como voltar atrás. Entende-se então que o principal motivo é que não verão mais mérito, não vai ter mais como voltar atrás. Nesse segundo motivo, ligado com a visão, né, que o Sanhedrin, o tribunal, viu que todos viram que ele estava culpado, é similar ao caso Sanhedrin que vê alguém matando, né? Ra'u kulan lehová, viram todos que ele estava culpado e viram a cena do crime, então não tem mais como julgar, já viram, já tomaram uma decisão, já fecharam as portas para mudar o veredito. Pelo primeiro modo, na halachá lema'aseh, na lei, na prática, pode acontecer de os juízes acharem um motivo para absolver, então podem voltar a julgar, então consertar o problema na sentença e declará-lo culpado, não pela maioria, porque vai ter consertado isso. No segundo modo, nunca será possível isso, pois se o problema é a visão do próprio Sanhedrin, não tem mais como mudar isso, eles já estão com a visão deturpada desde o começo. Pelas palavras do Rambam, Maimonides, se percebe que ele não concorda com nenhum desses dois modos. Embora o Rambam, Maimonides, não dê motivos para as halachot, para as suas leis, se realmente ele achasse que o problema é a falta de suspensão do julgamento por uma noite, para poder mudar de ideia, então poderia dar esse motivo que tem impacto direto na halachá, né? É uma condição para halachá. Então ele pode dar motivo quando isso impacta na lei. Entende-se que o problema no Sanhedrin também que não tem problema também no Sanhedrin, né, que simplesmente não tem alguns que encontrem mérito nele, né? Por isso o Rambam escreve Harizé patur,
então ele está automaticamente isento, né? Como está nas leis do Rambam, que não se demonstra nenhuma ligação entre a decisão do Sanhedrin e a sentença. É automático, é consequente, possibilitando depois a consequência contrária, né? Que é, não tem mais como encontrar nenhum mérito, então ele vai ser morto. Tem comentaristas que dizem que o motivo para essa sentença, que o Sanhedrin, desde o começo, já viu a culpa, é porque essa era a verdade que estava escondida neles, no Sanhedrin. Mas é difícil dizer isso de todo o Sanhedrin em geral, e mais ainda do Sanhedrin Gedolá, do grande tribunal, de 71 juízes em Jerusalém, no Beit HaMikdash, no Shkat Gazit. Pois se fosse de 23 juízes, teria que passar para outro Sanhedrin até poder decidir a pena de morte. E necessário teria que passar até para o grande Sanhedrin, que é o de 71 juízes. E mesmo no Sanhedrin de 23, né, o Rambam começa as leis do Sanhedrin falando que tanto o Sanhedrin pequeno quanto o grande eram Anashim Hamim, pessoas sábias, Nevonim, que sabiam entender uma coisa a partir de outra, Mufagim Bechormah, Hormat Torah, Balei de Amarbe, eram pessoas fora do comum, sábias. Como pode achar que em todos esses sábios não teria uma abordagem justa e correta para encontrar um mérito na pessoa? Especialmente quando, pelas palavras do Rambam, fica claro que não teve nenhuma falha no Sanhedrin ou na sentença deles, mas sim é com relação à pessoa que foi julgada, que não se encontrou nenhum mérito para ele. É sabido que o principal das punições do Beit Din, esse é um ponto fundamental, que só por isso já vale muito, né? Quando o Beit Din, o tribunal rabínico, decreta morte ou chibatadas, etc., é para caparar, é para ter uma expiação, um perdão, um conserto para a alma, para a pessoa que está sendo acusada. Como está depois de Pashaki TC, 25:3, V'nikla achicha le'einecha. Quando punir, lembre que ele é seu irmão. Então, é como se fosse um carinho, uma declaração de amor, uma vontade de querer ajudar, mesmo que seja através de um castigo, de uma punição, de uma multa, porque isso vai fazer com que a pessoa entre no caminho certo e tenha direito ao Olam Haba, ao mundo vindouro. Como está no Rambam, Mishnei Torah, nas Halachot de Teshuvah, né? Entende-se que o objetivo da Teshuvah e das punições, dos castigos, é acaparar, é conseguir se limpar, ficar livre das manchas. E antes de conseguir acaparar, quando tem essa punição, tem que atingir a condição de fazer teshuvah. Podemos ver que se a morte pelo Beit Din não trará acaparar, não vai ter a expiação, então não tem por que implementá-la. O objetivo é limpar, perdoar, deixar limpo. Se não vai conseguir, não tem nem por que começar. Às vezes a ação da pessoa é tão grave que nem a pena de morte pelo Beit Din, pelo tribunal rabínico, pode lhe trazer perdão, expiação, capará. Então não serve. Como está nas halachot do Rambam, no Mishnei Torah, halachot de divórcio, que fala que, no fundo, cada um e um do povo quer fazer as mitzvot e se afastar das transgressões. A única coisa é que tem uma inclinação para fazer coisas erradas dentro dele, que ganha força e consegue sobrepujar a vontade dele de fazer o bem. Assim como está também no Sanhedrin, que fala sobre Achan, que mesmo ele, um grande pecador, mesmo que ele pecou, ele continua sendo um judeu. A diferença é se o bom está revelado ou oculto dentro da pessoa. Se a verdade está revelada ou oculta. A verdade é que a pessoa é boa existe, ela é boa. A questão é se está oculto ou está revelado. O bom em cada judeu não é algo adicional à sua essência. Ele é bom na essência, pode estar oculto, não se vê.
Entende-se então que qualquer judeu, no mesmo momento que transgride uma proibição, cuja punição seja morte pelo Beit Din, precisa pensar que ele tem algum mérito, pois sua vontade verdadeira, como a gente falou, é uma lei do Rambam. Sua existência verdadeira é o bem, o bom que tem nele. Quando o Sanhedrin, o tribunal rabínico, todo ele, desde o começo, decidem que ele é culpado, é porque nele é tão oculto que mesmo eles, que são tão capazes e inteligentes, não conseguem ver o mérito. Com relação a uma pessoa assim, dizem que ela é isenta de culpa, pois certamente tem o bom dentro dela. Mas o Beit Din, o tribunal, que não consegue enxergar, pois está tão oculto na pessoa que eles não têm como julgá-lo. Só depois que alguns dentre eles veem algum bom dentro nele, então o castigo pode ter efeito e trazer capará, e trazer perdão, expiação para ele, e ele vai ter direito ao Olam Abá, o mundo vindouro. Terminando, as pessoas, nossa geração, que se encontra em uma situação de dormência, né, nesse exílio longo, escuro, duradouro, difícil, sofrido. Em todo caso, a pessoa pode estar dormindo, mas o coração libi-er, como está no Shir Hashirim. O coração está acordado para Hashem, para a sua Torá, para as suas mitzvot. Ainda mais no mês de Elul, que a gente está e sempre é para Shashoftim no mês de Elul, quando o rei está no campo, o rei dos reis, Hashem, está no campo. Então podemos sair, qualquer um de nós, para vê-lo. E ele mostra, Hashem mostra suas faces bonitas e sorridentes para todos nós. Precisamos influenciar para que cada um queira ir ver o campo, o rei no campo, nessa época. Todos podem fazer chuva e voltar para Hashem e receber capará, perdão, capará completa, e ser inscrito e selado para um bom ano no livro da vida, com bênçãos materialmente, espiritualmente, também juntas, agora já com Mashiach Now.